De uma vez por todas, como que eu posso descobrir o meu propósito de vida? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai ser o mais sucinto possível e o mais claro e didático. Sei que essa é uma questão que norteia muito a vida das pessoas, dos cristãos, né? Principalmente logo que a gente se converte. A gente quer muito entender por que Deus me colocou nesse mundo, né? Por que eu tô nesse lugar que eu tô, nessa cidade que eu tô, nessa família que eu tô, qual que é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Então essa não é uma resposta tão simples que a gente possa dar, não é algo que talvez tu vá descobrir agora, neste exato momento, mas a partir das coisas que eu vou te contar nesse vídeo, tu vai conseguir refletir, levar isso em oração e aí quem sabe tu ter essa questão do teu propósito muito mais claro na tua mente. É preciso ficar claro que todos nós cristãos temos um mesmo propósito em comum, além dos propósitos, né, de vida que cada um tem de maneira particular, tem um que todos nós devemos exercer, que é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Nós viemos para esse mundo para conhecer Jesus. Não só isso, conhecer Jesus e glorificar o seu nome. Então entenda que todos nós temos que fazer isso, todos nós temos esse objetivo. Mas agora falando dos propósitos específicos, que eu creio que é o que mais tira o sono, né, das pessoas, a primeira coisa é que isso não tem que tirar o teu sono, né? Isso é algo que Deus vai te revelando com o tempo. Se daqui a pouco isso não tá tão claro para ti, é porque talvez tu tá procurando da maneira errada entender qual que é o teu propósito, ou talvez Deus agora não tá querendo te revelar isso. A gente não tem que ficar nessa ânsia, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã não tem que ficar nessa ânsia da busca pelo propósito, né? A gente tem que viver com Deus dia após dia. Percebe que a gente já está cometendo um pecado, né? Quando a gente fica ansiosos por querer saber o propósito, porque a palavra de Deus nos diz que cabe a cada dia o seu próprio mal, que a gente só tem o hoje para viver. E quando a gente fica ansiosa, querendo saber o propósito, a gente está querendo saber lá na frente o que eu vou ser, o que eu vou fazer. E, na verdade, nunca é sobre a gente. O nosso propósito de vida não é o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Não é sobre isso. Então a gente primeiro precisa tirar uma ideia que já colocaram na tua cabeça a respeito de propósito, para que a real intenção da gente descobrir o nosso propósito faça sentido. Eu estava conversando com a minha psicóloga na última sessão, que eu faço terapia com uma psicóloga cristã, né? E aí eu estava conversando com ela justamente sobre isso, como Deus nos usa em lugares que a gente se acha incapaz, que a gente se acha improváveis, que a gente, por vezes, até foge desses lugares, né? E um tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação da Viviane Martinello e ela falava exatamente isso, né? Que ela era uma pessoa extremamente fechada, tímida, e Deus queria que ela estivesse no púlpito levando a palavra. E ela dizia, jamais, como que eu vou? E eu creio que Deus escolhe justamente essas pessoas para cumprir essas coisas, porque essas pessoas não têm no seu, o propósito como uma idolatria no seu coração, né? Porque é muito perigoso, daqui a pouco tu tá lá focada, eu quero ser tal coisa, eu quero ser uma cantora famosa, por exemplo. E daqui a pouco Deus não vai te dar aquilo, não vai dar da maneira que tu quer, porque isso pode estar sendo uma idolatria no teu coração. E Deus nunca vai nos dar algo que tome uma posição que não deve tomar, que tome o lugar dele no nosso coração. Então eu vou dar o meu exemplo para vocês, né? Eu amo gravar vídeos. Eu adoro fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Até porque Deus nunca vai nos usar em algo que a gente repudia, né? Eu creio que os nossos dons já são colocados dentro de nós e é com aquilo que a gente já tem que Deus vai nos usar. Então, mesmo antes da minha conversão, eu sei que eu já tinha o dom da comunicação. Eu sei editar um vídeo rápido, eu sei criar um roteiro rápido, eu gosto de escrever, eu sei escrever. Sou formada em jornalismo, né? Então, eu já trabalhei com marketing durante anos da minha vida. Eu gosto e eu tenho facilidade com isso. Porém, eu sou muito introspectiva. Talvez as pessoas não saibam disso. Eu gosto muito da solitude, eu gosto muito de ficar reclusa, sozinha, sabe? Então, por exemplo, se eu, sei lá, vou sair para jantar com um monte de gente, eu sempre digo no dia seguinte, eu preciso ficar isolada, eu preciso de um tempo assim para mim. Então, eu tenho essa característica. E se for ver, é sempre uma guerra, né? Com a minha personalidade.
a minha profissão, porque a minha profissão é se expor. Então, eu sempre tô nessa, meu Deus, será que o Senhor realmente quer que eu faça isso? E Deus vai lá e diz, não, eu quero que tu faça isso. Então, percebe que assim, eu já mostrei pra Deus, eu já provei pra mim mesma, né, que isso aqui não tá como uma idolatria pra mim. No momento que Deus quiser que eu pare, eu paro. Então, é isso, sabe? Quando eu digo que Deus vai nos usar em algo que a gente não se acha capaz, não significa que é algo que a gente não gosta. É algo que a gente gosta, é algo que a gente sabe fazer, porém aquilo não ocupa uma posição de idolatria no nosso coração. E talvez tu possa dizer, tá, mas isso não ocupa idolatria no meu coração, né? Eu não idolatro determinada coisa. Pratique que é muito aquilo. Mas se Deus não te entregou, talvez Deus sabe que aquilo, se for trabalhado muito dentro de ti, talvez possa virar uma idolatria. Então assim, a gente apenas tem que confiar nos planos de Deus, porque a gente não sabe, né, o futuro, a gente não sabe o que está por vir, o que pode tirar o nosso coração dos caminhos do Senhor. Mas a primeira coisa que eu quero que tu reflita é exatamente isso. Deus quer te usar naquilo que tu é boa, naquele dom que Ele colocou dentro do teu coração, e um dom que é natural. Eu, por exemplo, eu venho de uma família de músicos, mas eu não canto, eu não sei cantar. Se eu fizer aula de música, talvez eu cante. Não vou cantar bem como uma pessoa que nasceu. Às vezes vocês enxergam, né, na TV aquelas pessoas que nunca fizeram aula de canto e que tem um vozeirão absurdo. Gente, isso é muito dom de Deus. Tu nunca fez aula, tu nunca, sabe? E não significa que tu não tem que fazer aula. Tu tem que fazer aula, tu tem que aperfeiçoar aquele dom que Deus te deu. Por exemplo, Deus me deu o dom da comunicação. Eu fui fazer o quê? Fui estudar jornalismo, fui estudar sobre edição, fui estudar sobre storytelling. Então, eu vou estudar em cima daquele dom que o Senhor me deu. Mas seria diferente, né, se eu encasquetasse, não, eu quero ser uma cantora. Cara, eu não tenho dom, não tenho esse dom, entende? Então, é muito claro que o meu propósito não está nisso, porque o Senhor não colocou esse dom dentro de mim. Deus não colocou os mesmos dons para todos. Cada um tem um dom e a gente precisa descobrir qual que é esse dom, porque eu quero te dizer que tu tem um dom sim. Daqui a pouco tu pensa, eu não tenho dom não. Não, Deus te deu um dom. Tu precisa saber qual que é esse dom. E normalmente a gente não reconhece os nossos dons como sendo dons, porque para nós é muito natural. Então, por exemplo, tu é uma pessoa que sabe aconselhar as pessoas. Isso é um dom. Só que como no teu dia a dia tu usa isso de uma maneira muito natural, tu não reconhece que isso é um dom. Sabe? Então, a gente tem dons e os nossos dons, eles são naturais. E a gente precisa descobrir quais são esses dons. Não negligencie o dom que Deus te deu. Outra coisa que tu tem que pensar é assim, o que é que te move? O que é que tu gosta de fazer? Porque como eu falei no início do vídeo, Deus vai nos usar em algo que a gente tem dom e que a gente gosta de fazer. Porém, que esse algo não tome o nosso coração. Então, o que é que tu gosta de fazer? O que é que tu faria até de graça? Sabe? O que é que te move? O que te incomoda no mundo? Isso são coisas que tu tem que se questionar, sabe? Então, logo que eu me converti, eu percebi assim, que o que me incomodava é que eu achava inadmissível as pessoas não serem cristãs. Eu estava descobrindo toda aquela coisa incrível e eu dizia, gente, não é possível que as pessoas não conheçam isso. Eu preciso fazer as pessoas conhecerem a verdade da palavra. Eu tinha essa ânsia dentro de mim e eu sempre amei gravar vídeos, eu sempre amei editar, eu sempre amei roteirizar e eu sempre fiz isso de graça. Antes de se tornar um trabalho, eu fiquei muito tempo fazendo isso de graça porque eu simplesmente amo fazer isso. Então, tenta pensar o que é que tu gosta de fazer e que tu faria até de graça. Voltando, né, para aquela questão do aconselhamento, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Daqui a pouco, poxa, eu amo ouvir as pessoas e eu amo dar conselhos. Eu faço isso de graça. Daqui a pouco, esse é um dom que Deus te deu e é aí que Ele está querendo te usar. E aí tu tem que começar a descobrir as ferramentas, tá? Mas de que maneira que eu posso aconselhar as pessoas? Será que é servindo na minha igreja, em algum ministério? Será? Sabe? E aí tu começar a clarear as ideias em relação a isso. Uma outra coisa que tu tem que levar isso em consideração é a oração. Não adianta nada tu ir para um monte de livros que dizem como que tu vai descobrir o teu propósito. Eu já li livros de como
descobrir o propósito e foram muito eficazes, mas nada substitui a conversa com Deus. É Ele quem vai te dizer qual que é o teu propósito, para que tu veio ao mundo. Então, leva isso em oração. Tudo isso aqui que eu tô falando, começa a matutar aí na tua cabeça e leva em oração. Conversa com Deus. E deixa Deus te falar também. Porque oração não é um monólogo, é uma conversa. Então tu tem que falar, mas tu tem que também silenciar para ouvir a voz de Deus. Jejuar, sabe? Buscar na palavra respostas. E sabendo que a resposta talvez não venha do dia para a noite. Talvez demore. Mas tu tem que estar atento aos sinais durante todo esse tempo, durante todo esse processo. Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar qualquer coisa. Mas ore, leva isso em oração. Fique atento às oportunidades. Deus o tempo inteiro está nos mandando sinais e oportunidades. Uma vez eu escutei uma história que não é verídica, mas que nos faz refletir muito a respeito disso. Um homem estava num barquinho no meio do mar e começou uma tempestade e ele começou a orar pedindo: Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. E aí de repente lá longe veio um barco maior e ofereceu resgate para esse cara. E esse cara disse: não, Deus vai me salvar, Deus já disse que vai me salvar, eu não preciso da tua ajuda. Aí lá pelas tantas veio uma outra pessoa lá e ofereceu ajuda. Ele: não vou, Deus disse que vai me salvar. Aí veio o helicóptero, oferecendo ajuda, querendo pegar o cara, e o cara: não, Deus disse que vai me ajudar. Aí de repente o cara morre. Aí ele chega no céu e diz assim: poxa Deus, tu não me disse que tu ia me salvar? Aí ele disse: eu te mandei barco, eu te mandei helicóptero, eu te mandei um monte de coisa e tu não quis. Então, o que essa história nos mostra? Que Deus está nos mandando sinais, mandando coisas, só que a nossa cabeça às vezes está tão avoada, está tão dispersa e não focada nas coisas de Deus, que a gente não percebe o direcionamento e as mãos de Deus, a mão de Deus, nesses detalhezinhos. Então fique atento aos sinais. Talvez Deus já tenha te dado sinais e tu não percebeu. Muito importante vocês terem isso frisado na mente de vocês. O propósito de vocês nunca vai começar em vocês e terminar em vocês. Ai, Deus quer que eu abra a empresa tal para eu ter muito dinheiro e eu poder comprar o carro tal para mim, eu poder comprar a casa tal para mim. Não. Isso não é o propósito de Deus. O teu propósito em Deus nunca vai começar em ti e terminar em ti. Ele tem que começar em ti e terminar em outras pessoas. O que é que tu está fazendo pelos outros? Como que os outros podem ser ajudados através da tua vida, através do teu propósito? Mais um ponto. O teu propósito, ele tem que glorificar o nome de Deus. Tem que entender que tu é apenas um instrumento. Então, eu vou ser uma pregadora famosa, porque eu quero ser conhecida. Não. Deus não vai te tornar famosa por tu ser famosa, porque Ele quer que tu tenha visibilidade. Não é sobre isso. O teu propósito, ele tem que glorificar o nome de Deus. Deus tem que estar no topo da lista, tem que ser o foco. Tudo que tu for fazer a partir do teu propósito tem que estar como foco Jesus. Não é para tu te tornar conhecido, não é para tu te tornar famoso, para tu te tornar rico. É para que tu glorifique o nome de Deus. Se o nome de Deus não está sendo glorificado a partir daquilo que tu está fazendo, que tu está achando que é o teu propósito, eu sinto em te dizer, mas não é o teu propósito. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante: dê passos de fé. Na caminhada com Deus, o Senhor vai nos pedir isso, que a gente dê passos de fé, que a gente dê um passo sem enxergar o chão. Se a gente sempre precisa enxergar o chão para dar um passo, então a nossa fé vale de nada. Muitas vezes o Senhor vai pedir que tu dê um tiro no escuro, que tu faça sem entender. Daqui a pouco tu não está entendendo, mas Deus está te pedindo determinada coisa. Vai lá e faz. Dê passos de fé. Tudo isso colabora para o cumprimento do teu propósito aqui na Terra. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo clareie as tuas ideias, clareie a tua mente, que com isso tu consiga levar essas coisas em oração e conversar com o Senhor para que fique mais claro para ti qual que é o teu propósito, porque é muito bom, quando a gente enxerga o nosso propósito de maneira clara, parece que a gente tem um alvo e que a gente não se distrai com as outras coisas, Quando a gente tem um alvo, por mais que venham outras propostas, a gente diz: não, esse aqui é o meu propósito, é assim que eu tenho que caminhar. Então fica muito mais nítido a gente entender quais são as armadilhas também do inimigo para nos desviar do nosso foco
em direção ao Senhor, né? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Me coloca aqui nos comentários se te ajudou de alguma forma. Me conta qual que é o teu propósito também, que eu tenho muita curiosidade em saber. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e fiquem com Deus!